Vamos a mais um episódio do nosso podcast Vamos, já no mês de julho de 2025, já nem nos finalmente, já no meio de uma onda de calor gigante aqui também em Cascais, que veio como que dar assim a temperatura mais alta também àquilo que são as nossas atividades pastorais, para fazer assim uma espécie de aterrissagem não se diz, pois não? Uma aterragem, sim. Uma aterragem, sim, agora a chegar ao finalmente dos anos pastorais, do ano pastoral que agora passou. Foi uma semana intensa, esta semana que passou, foi uma semana sobretudo dedicada aos sacerdotes e fora das celebrações próprias do jubileu e das ordenações, como é que foi a semana por cá, Padre Nuno? Foi marcada também pelo início, se quisermos, do próximo ano pastoral. Só tivemos os encontros do nosso Conselho Pastoral, aqui paroquial. Para quem não sabe, é assim um órgão mais ou menos representativo dos vários grupos pastorais, dos vários grupos e das várias comunidades. Aqui na Paróquia de Cascais, como temos várias comunidades onde celebramos missa aos domingos e onde existem também outros grupos de ação pastoral. Então, os representantes desses vários grupos reunimos-nos pelo menos 2 vezes por ano para irmos mais ou menos todos ao mesmo ritmo e sabermos mais ou menos o que é que vamos fazendo, o que é que vamos propondo, quais é que são os desafios que recebemos do Santo Padre, na altura, por exemplo, do jubileu, do nosso bispo, naquilo que é o plano da ação pastoral da Diocese e aquilo que também é o plano paroquial, tendo em conta o discernimento próprio do pastor ou dos pastores, né, a desempenhar a mesma missão. Por isso tivemos uma reunião desse tal conselho mais alargado, da paróquia, propriamente dito, e depois também tivemos um pequeno comitê, não é bem um conselho, um pequeno comitê da comunidade de língua inglesa que... Pronto, sendo uma comunidade mais pequena, tem também e vai tendo cada vez mais as várias áreas da pastoral, não só a litúrgica, com a missa semanal e depois também com algumas outras celebrações além da missa dominical, mas depois também na parte da formação e também na consciência de participação numa vida paroquial. Por isso estas últimas 2 semanas foram marcadas assim de uma forma diferente, além daquilo que já é o normal da vida pastoral de um padre, mas foram marcadas com esse começar a preparar, a desenhar, a sonhar, a rezar o próximo ano pastoral, que pronto, agora durante o mês de julho e agosto é uma animação. A paróquia vai indo de férias, mas por outro lado a paróquia vai recebendo muita gente de férias também, por isso costumo dizer como é que é o mês de julho e agosto aqui na paróquia. Vêm mais ou menos, se calhar, as mesmas pessoas à missa, mas comungam muito mais. Porque as pessoas que vêm à missa durante as férias normalmente vêm de outros sítios e que se vêm à missa são de gente de comunhão habitual, comunhão diária. Por isso normalmente não tem coro, tem menos ministros da comunhão, às vezes os leitores têm que ser também um bocadinho escolhidos ali em cima da hora, às vezes porque faltam no fim de semana ou no outro. Por isso é uma velocidade de cruzeiro assim das celebrações. É impressionante ver que já há famílias, por exemplo, de Espanha, que vêm cá para Cascais sempre, não é? Assim, tiram uma temporada para aí 1 mês. Sim. E são famílias grandes, numerosas, e depois às vezes vêm à missa todos os dias, não é? E que acabamos por conhecer, não sendo paroquianos habituais, são paroquianos estivais. Paroquianos estivais, sim. E que é a experiência, se calhar, de muitos padres que estão assim em vilas mais costeiras, no Algarve, ou assim ao longo da costa vicentina, com certeza que experimentam o mesmo. Aliás, já tivemos cá há 2 semanas um padre que era padre de Beja e que... De onde é que era o sítio onde ele estava? Ele estava num colégio. Vila Nova de Mil Fontes. Em Vila Nova de Mil Fontes, exatamente. E ele estava aqui na missa a reconhecer uma data de paroquianos estivais seus que vão para lá, para Vila Nova. Na quinzena de julho, normalmente. Todos os anos, assim, que eles conhecem-os daqui. Pronto. E estava cá apenas de passagem. Ia começar uma nova missão. Então celebrou aqui durante a semana. E aliás, até ao domingo. Acho que teve cá no domingo também. Sim. Foi. Era o Padre Manel. E pronto. E sim, isso acontece bastante agora durante o verão.
O que aconteceu assim nos últimos dias foi isto, mas também há muitas notícias do que é que vai acontecer agora nos próximos dias. Vai estar fora, por isso nós vamos ver depois também como é que vamos organizar aqui a agenda da gravação dos podcasts. Se calhar pode não ser todas as semanas, como não tem sido no último mês, mas vamos tentar gravar sempre que for possível. É certo que agora temos menos trabalho assim, de reuniões e de coisas assim extraordinárias, mas a agenda vai-se complicando na mesma, dos campos de férias a serviços diocesanos e coisas parecidas. Nós vamos estando assim alguns dias mais fora, e no mês de julho vai ser assim um bocadinho complicado cruzarmos os dois aqui na paróquia, e além disso vamos ter também um padre, como é habitual, não é? Tem sido habitual nos últimos 2 anos, ter um padre durante as férias, um padre que é brasileiro e que vem de Roma, onde está a fazer o seu doutoramento em Teologia Espiritual, julgo eu, não é? Teologia Espiritual? E pronto, então nas férias do verão normalmente não vão até ao Brasil, que às vezes é mais complicado, é mais difícil. Então ficam sempre pela Europa, e desta vez o padre Clóvis vem passar aqui um mês na paróquia de Cascais. Pensa ele que vem descansar um bocadinho. Deve vir com certeza, não é? Conhecer as vistas, estar com as pessoas, mas vem trabalhar bastante, até porque o mês de julho, se não fosse ele, seria muito complicado, seria muito difícil gerir aqui a agenda da paróquia, né? Mas pronto, mas com a ajuda dele vai ser possível, de certeza. Sim. Mas pronto, mas depois em relação ao futuro, o futuro a Deus pertence, a gente há de conversar a seguir. Agora no presente também, agora vou a Moçambique, como já falámos aqui no passado, durante 2 semanas, portanto ainda aliás, quando sair este episódio, tu já estarás em Nampula, se Deus quiser. Se Deus Vais quiser, logo para Nampula ou ficas alguns dias em Maputo? Quer dizer, o primeiro dia são umas horas, portanto nem bem. sequer chega a ser um dia inteiro no início. No final é que ficamos um dia em Maputo, e o que até é engraçado que os meus avós casaram-se lá, portanto a ver se vamos lá assim, ao sítio onde casaram. Bonito. E pronto, portanto ainda bem que vem para cá o Padre Clóvis dar uma ajuda. E quem sabe, se calhar se houver lá a internet, eu não faço ideia, que eu não conheço bem como é que é Nampula. Fazemos um direto de Nampula. Não um direto, mas um diferido. Um diferido, uma gravação de Nampula. Era giro. O fuso horário, se não é igual, é só para ir 1 hora a mais, não há de ser... Eu tenho um problema, é que como não sei organizar, eu estou a ir a reboque de tudo, portanto... Mas se não é igual, é 1 hora a mais. Portanto, eu não fiz o trabalho de casa de saber qual é que é a diferença de fuso horário. E tu acordas para ir às 5 da manhã, por isso são 4 da manhã cá. O problema vai ser isso, vai ser mais do que o fuso horário, vai ser o ritmo horário. Que diz GMT mais 2, portanto então são mais 2 horas lá. Sim, portanto, mas agora como mudou a hora, nós estamos no GMT certo ou estamos no GMT mais 1, não sei. Fuso horário faça Portugal. Depois depende como nós mudamos a hora, estas vezes são... Acho que é mais 2, sim. Há de ser. Isto significa que não há diferença de horário entre Portugal e Moçambique durante o horário de verão, segundo o ChatGPT, pois ambos seguem o mesmo fuso horário, mas quando Portugal muda para o horário de inverno há uma diferença de 2 horas. Portanto, agora acho que não. Dizem que é o mesmo. Que engraçado. Boa. Bastava chegar aqui e ir ao relógio e ver onde é que está o relógio e pôr Maputo. Não, por acaso diz que é 12h46 neste momento. Portanto, o ChatGPT enganou-se. Como sempre. Sim, até 1 hora a mais, estás a ver? Eu já estive lá em Maputo, por isso já sabia essas coisas. Lá é 1 hora a mais do que aqui agora, no verão. Boa. Sim. Então, e mais, o que é que se passou contigo assim nestes últimos dias que podes partilhar? Então, era a última semana de escola, na semana passada, portanto também aconteceram imensas coisas em grau intenso, além de coisas habituais. Se eu olhar aqui para a agenda, até me vou assustar por lembrar o que aconteceu. Tivemos o Conselho Pastoral, efetivamente. Depois tive a acompanhar uma peregrinação até Fátima. Depois tivemos as quartas com graça, onde rezámos pelos jovens que vão ao Jubileu, na Igreja da Misericórdia. Depois, o que é que tivemos mais? Na quinta-feira houve qualquer coisa que eu não me lembro, mas que está aqui também. Havia 3 coisas, e claro que uma pessoa só pode ir a uma, não tem o dom da bilocação. Mas tu tiveste para aí 3 vezes 3 coisas. Está bem. Não foi só uma vez sem exemplo. Sim, foi o quê? Pronto, é o que dá quando se marca reuniões e que depois nos é dado como um dado facto. Mas sim, pronto, agora vai ser bom
reestruturar agendas. E pronto, depois também tive o meu aniversário de ordenação, no dia 28 de junho, e foi passado a celebrar um casamento e missa e o quê? E pronto, e depois... Foi sábado, normal? Foi um sábado normal. E o Padre Nuno também teve a sua no dia 29. Sim, também foi um domingo normal. Foi Um domingo tranquilo, simpático, com as missas e com os batizados. Um calor que não se podia, não é? E pronto, e foi bonito porque eu celebrei a missa, uma das missas foi às 11h15, neste caso, não é? Então estava-me a lembrar como a celebração da minha ordenação foi também às 11 da manhã, que era um sábado, então estava-me a tentar lembrar também do dia, não é? Da hora, do lugar, não é? Daquelas primeiras coisas, dos preparativos, da chegada aos Jerónimos, do início da celebração até a homilia, não é? Até à liturgia da palavra. Foi bonito também fazer essa memória e imaginar-me lá. A gente só tem memória dos outros, não é? Mas imaginar-me lá e pronto, um miudinho pequenininho, novo, cheio de alegria e vontade para servir. Foi engraçado. Neste momento estava a fazer as contas, mais 2 anos e já tenho mais tempo de padre do que de não padre na minha vida. Daqui a um bocado vai ser já, neste momento já em termos de tempo objetivo e consciente já é mais, não é? Mas em termos cronológicos, daqui a 2 anos vou ter mais tempo de vida de padre do que sem ser padre. E por isso estou a ficar velho. Gosto muito de dizer isso e cada vez estou mais convicto que estou a ficar velho, que é bom. Por acaso foi uma coisa no outro dia, foi no sábado, no meu aniversário de ordenação, que tive um pequeno almoço aí com uns aqui, lá tais paroquianos estivais que iam-se embora e fizeram assim um pequeno almoço em casa deles para despedir assim com algumas famílias amigas. E eu fui e depois encontrei lá uma daquelas famílias que moram aqui ao lado e que disseram: é o Padre Mendo. Já ouvi imensa gente que me disse que devia falar consigo, que estava à procura de uma pessoa para não sei o quê. Mas agora eu achava que o Padre Mendo era assim uma pessoa mais velha. E pensar. Com esse nome pensava que era Então, assim um senhor com 80 anos. No imaginário das pessoas eu já era um padre velhíssimo. Portanto, olha, graças a Deus. Eu não sei como é que as pessoas imaginam, mas pronto. Há miúdos que não imaginam outra coisa, que não conhecem outro padre cá na paróquia, sem ser eu, mas pronto. Mas, olha, é obra de Deus, assim a gente espera e que a gente não estrague muito. Então estamos a falar já agora, não é, do aniversário dos padres. Este ano calhou também nesse grande fim de semana, não é? O 29 de solenidade de São Pedro e São Paulo, o 28 a véspera dessa solenidade, que é um sábado, e na sexta-feira, dia 27, calhou-nos este ano celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que normalmente é na igreja o dia, a jornada mundial de oração pela santificação dos padres, dos sacerdotes. E tivemos aqui algumas coisas, não é? Além de uma mensagem que o próprio Santo Padre escreveu a todos os sacerdotes ou aos sacerdotes de Roma? Na verdade, não me lembro. Aqui, o que diz a notícia daquilo que... aliás, a mensagem é para todos os... para o que seja do Dia Mundial da Oração pela Santificação dos Sacerdotes, da ideia que é uma coisa para todos, universal. Foi universal, sim. Foi uma mensagem, portanto, não foi assim... Sim. Não li, mas tu deste aí uma vista de olhos. Queres dar assim algum sublinhado e ver como é que isso nos faz bem, ou nos fez bem? Posso. É uma mensagem relativamente curta, não é? Portanto, é uma mensagem, lá está, não é assim uma coisa mais... Não é uma carta. Mas ele queria dirigir-se a cada um de nós com sentimentos de gratidão e de grande confiança, não é? Que é sempre bom ouvir do nosso pastor universal, tipo assim, uma palavra de... Muito obrigado e confio em vocês. Claro que nós estamos para dar a vida como Jesus, sim, mas saber que estamos unidos e com o mesmo espírito é sempre bom. Sim. E ele começa por dizer: o coração de Cristo, despassado por amor, é a carne viva e vivificante que acolhe cada um de nós, transformando-nos à imagem do bom pastor. É ali que se compreende a verdadeira identidade do nosso ministério. Ardentes da misericórdia de Deus, somos testemunhas alegres do seu amor que cura, acompanha e redime. Portanto, começa por dizer isto, esta identificação com o bom pastor.
Por isso a festa de hoje renova nos nossos corações o chamamento ao dom total de nós mesmos no serviço do povo santo de Deus. Uhum. Esta missão começa com a oração e continua na união com o Senhor, que continuamente reaviva em nós o seu dom, a santa vocação ao sacerdócio. Portanto, o Papa aqui já faz uma certa, como é que se diz, uma certa pedagogia, a dizer, olha, lembrem-se, oração primeiro, unidos sempre ao Senhor, e depois é daqui que nasce a vocação, não é? Ou seja, é aqui que vem esse dom que Deus nos dá de sermos padres, mas lembrar sempre o essencial e o básico, que é o que aprendemos no seminário, que a nossa vocação primeiro é ser santos, não é? E para ser santos, união na oração, união com o Senhor, e depois aí vamos ver o que é essa vocação que Deus nos deu, esse grande dom que nos dá. Fazer memória desta graça, como afirma Santo Agostinho, significa entrar num santuário amplo e sem limites, que não se limita a conservar algo do passado, mas torna sempre novo e atual o que aí está guardado. Só fazendo memória é que vivemos e fazemos reviver o que o Senhor nos entregou, pedindo-nos que, por nossa vez, o transmitíssemos em seu nome. Portanto, vai, como bom Agostinho, trazer estas ideias de Santo Agostinho da memória, não é? Da memória e trazer as coisas ao coração, não é? Da conservação, para falar assim também do nosso ministério de padres. A memória unifica o nosso coração no coração de Cristo e a nossa vida na vida de Cristo, para que nos tornemos capazes de levar a palavra e os sacramentos da salvação ao povo santo de Deus, a fim de termos um mundo reconciliado no amor. Só no coração de Jesus encontramos a nossa verdadeira humanidade de filhos de Deus e irmãos entre nós. E por estas razões, gostaria de vos dirigir hoje um convite urgente: sede construtores de unidade e de paz. Depois o Papa fala da situação do mundo, mas no fundo, dentro daquilo que já é o seu pontificado geral, convida-nos a isso, não é? Em Cristo, no coração de Cristo, encontrarmos e sermos construtores de unidade e de paz. E bem, vale a pena ler, depois que já podemos pôr Sim, é sobretudo uma mensagem para os padres, por isso não é para todos, como é óbvio, mas também é bom que as pessoas se habituem a olhar para os padres também com este olhar de fé. Ou seja, às vezes o olhar que as pessoas têm para o padre ou diante do padre ou é demasiado humano, no sentido só afetivo, só emocional, gosto mais, gosto menos, sinto-me mais assim, sinto-me mais assado. Pronto, isso é uma leitura, mas não é uma leitura completa. Às vezes também pode ser muito, como é que se diz, muito distante ou distanciada, no sentido de quase sacralizar o padre por causa do sacramento ou do que seja. Por isso, termos esta visão de fé do sacerdócio e a partir daí também do próprio sacerdote ajuda-nos a todos. Ajuda o padre a perceber qual é que é o seu lugar e qual é que é o seu papel, até para não se perder muito também com coisas que não são assim tão importantes, e com certeza que ajuda aos fiéis, ajuda a missão da Igreja. Por isso, continuarmos a entender, não é? A ver, né, com os nossos olhos e com os nossos olhos da fé este mistério, com certeza que vai fazer bem a todos. E é sempre um desafio, ainda bem, nós habituámos-nos bem também a apanharmos atordoadas de todos os lados, não é? Tanto às vezes era mais desafiante, não é? Termos o nosso pai, não é? O nosso pastor, o nosso pai na fé, o Santo Padre, sempre a cascar-nos na cabeça para nós não sermos isto, para nós não sermos aquilo, para nós não cairmos assim, para nós não cairmos assado. Eu não desgostava, ou seja, acho que era exigente e pronto, nunca tínhamos assim como é que se diz, um abracinho ou um afagozinho nas costas, não é? Isso também nos faz bem, ou seja, a gente dar o corpo ao manifesto, mas também não deixa de ser bom e saudável para toda a Igreja termos palavras também assim de ânimo e de reconhecimento com o olhar da fé, daquela vida que passa por nós, e este desafio entusiasmante, não é? De sermos
de termos um coração unido ao coração de Jesus e semelhante ao coração de Jesus, para que no nosso coração de pastores, né, reflita o amor do bom pastor. Nós não nos pregamos a nós não construímos a nossa igreja, a nossa maneira, né, nós não... e por isso também é bom este desafio que o Santo Padre nos larga, ou nos deixa, mas com palavras também de ânimo, de conforto e positivas, né? E porque não são só os padres que as vão ouvir, né? Mas também são os leigos, né? Que ouvindo-as também podem fazê-las suas, né? E podem também crescer neste reconhecimento da presença do bom pastor, né? Nos seus pastores, que não são melhores nem piores, são aqueles que a Igreja na sua autoridade, né? Administra e envia. Sim. Além dessa essa mensagem do Santo Padre, nesse dia já tem sido comum aqui na nossa Diocese de Lisboa haver também uma jornada, um dia de oração, normalmente é no Seminário dos Olivais, que tem um esquema de uma recoleção, com a oração da manhã e depois uma pregação de alguém e depois a celebração. Existe a celebração da missa, não é? Ou não? Tem missa ao meio-dia, depois o almoço a dos padres seguir. todos, sim. Exatamente. Tu estiveste lá no seminário há menos tempo, por isso não te lembras dessas coisas. No meu tempo de seminário não havia nada disso. E também à sexta-feira às vezes é mais difícil aqui com as nossas agendas, com uma missa à meia da manhã e depois irmos para o Seminário dos Olivais. Ou seja, nem sempre é simpático de a gente andar de um lado para o outro, mas este ano, e tem sido também, graças a Deus, comum, pelos serviços de comunicação do Patriarcado, mesmo aqueles padres que não estão presentes pessoalmente, não é, ou presencialmente, poderem receber alguma coisa. E este ano veio a convite do Sr. Bispo, o Arcebispo de Oviedo. Ele esteve cá nas jornadas, te lembras dele? Eu não me lembro de o ver nas jornadas, não. Lembro-me que eu acho que ele já cá veio pregar um retiro uma vez, se não me engano. Aos bispos de Portugal, para aí, não? Talvez. Portanto, ou seja, o nome não me soa assim estranho, já é familiar aqui por estes lados de Portugal. Sim. E acho que é o responsável, se não é da liturgia ou de qualquer coisa em Espanha. Sim. Olha, eu não fiz o meu trabalho de casa, mas... Sim. Mas é o Arcebispo de Oviedo e nós estivemos a ler, ou seja, eu acho que merece imprimir e merece sublinhar, merece pensar um bocadinho, mas assim na leitura na diagonal, ou seja, eu gostei bastante daquela, seja, é um arcebispo, não é um bispo que está a falar para padres naquilo que é a formação habitual, formação contínua do clero. Por isso, em vez de falar só do entusiasmo primeiro, não é? Em vez de falar só daquilo que é com certeza a nossa raiz, não é? O nosso sustento, e por isso, para não perdermos isso, ele aceita, ou reconhece, ou lê, ou interpreta, ou propõe, não é? Que mesmo nós padres possamos passar por fases mais complicadas, difíceis, a nível pastoral, a nível espiritual, e então faz esse caminho de reflexão connosco, não é? com os padres, e depois termina de uma maneira muito, muito, muito engraçada, muito bonita, citando quem? Deixa-me ver aqui. Isto agora sem óculos é mais difícil de ler, não é? Citando São João Paulo II, a partir também de algumas passagens do próprio São Paulo. E ele fala um bocadinho sobre nós não sermos produtivos, mas sermos fecundos. E a produtividade às vezes é para ver-se não é, os resultados, é isso que significa, não é? Resultados. A fecundidade é fazer a dar frutos. E ele sugere, não é? E ele põe-se-nos a refletir, põe-nos a refletir sobre a nossa vida, e nem sempre os frutos são necessariamente visíveis, automáticos ou para nós. Nós conseguimos intuir, porque às vezes as pessoas testemunham isso e partilham connosco, que há coisas que porventura nós fizemos ou dissemos ou estivemos, não é? E na vida de uma pessoa que nós nem conhecemos pelo nome e que se calhar nunca falaríamos ou nunca veríamos,
isso ajudou a pessoa a transformar ou a decidir de uma maneira que depois decidiu outra coisa qualquer e por aí adiante, ou seja, vai dar frutos na vida dessa pessoa e na vida à sua volta, mas que nós padres não fazemos a mínima ideia, ou seja, não sabemos, não é? E os resultados, os resultados às vezes medem-se, então quantas pessoas é que vêm à missa, quantas pessoas é que comungam, quantas pessoas é que se confessam, não é? Quantas pessoas é que pedem para batizar os filhos, quantas pessoas é que casam assim ou casam assado. Ou seja, como é óbvio, também uma vida pastoralmente ativa e empenhada a transformar, não é? A transformar a realidade, e é normal, nós podemos ver, se calhar, há 50 anos atrás, vinham mais pessoas à missa, ou vinham menos pessoas à missa. Que tipo de responsabilidade é cá naquilo que é a vida da igreja, naquilo que é o papel do sacerdote? Podemos avaliar isso, não é? Mas o que este senhor arcebispo de Oviedo nos propõe meditar é não sermos escravos, nem pormos os resultados à frente daquilo que são os frutos espirituais. E isso aqui, essa é que é a missão do padre, sermos fecundos, não é sermos produtivos. Sim. E ele, como é óbvio, recorda-nos que para sermos fecundos basta estarmos unidos ao coração de Nosso Senhor, e ele lá sabe, ele lá faz. Por isso, mesmo um padre que não tenha muita atividade pastoral, mesmo um padre que agora não tenha tanta força ou tanta energia ou se calhar tanta disponibilidade mental para isto ou para aquilo ou para aquilo outro, o seu ministério pode e deve continuar a ser fecundo por causa dessa união ao coração de Jesus. E isto às vezes nós temos testemunho disso, mas devemos acreditar, mesmo sem esse testemunho, que isto pode acontecer. E por isso não estamos à espera dos resultados, a não ser esse o nosso foco, mas empenhados em continuar a dar frutos, não é? para bem dos outros. Sim, pois é sempre um desafio. Porque eu penso, por exemplo, nós às vezes queremos sempre qualquer coisa de palpável, e há coisas que não são bem palpáveis. Por exemplo, quando temos coisas como, por vezes, quando há só assim coisas que existem há muito tempo e nós queremos medir se a coisa vale a pena, não vale a pena, se ainda está com o espírito, não está com o espírito, às vezes queremos qualquer coisa assim autêntica, pensar. Então, vamos lá pensar quantos batismos é que vieram daqui, ou quantos... Isso pode ajudar, claro, porque é um sinal objetivo, mas ao mesmo tempo há tanta coisa invisível que eu acho que é um bocadinho em linha, isso que o Papa Nuno acabou de dizer, com o que depois o Patriarca disse na ordenação dos novos padres, que o grande ponto é a fidelidade, não é? É a fidelidade a Cristo, e depois os frutos que nós vemos agora, não é? Não vemos, ou há coisas que são mesmo invisíveis, que só vamos ver no fim dos tempos, quando tiver diante de nós toda a história da salvação, e o que é que Deus foi fazendo assim no segredo, e naquela conversa que se calhar parecia chata ou que estava a ser uma perda de tempo porque se calhar não ia dar nada, mas não, às vezes Deus está a agir aí se formos fiéis, não é? Sim, essa é a chave, essa é a chave. Nem sempre é fácil, mas torna-se mais natural ou mais claro ou mais simples, exatamente com este alimento diário desta unidade com Jesus. Sim. Quer seja nos sacramentos, quer seja na oração, quer seja nessa reflexão e leitura orante da Palavra de Deus. Assim, é mais natural, porque a gente aprende a ver e a viver as coisas a partir desta relação. E tudo o resto é excesso, no bom sentido, né? Tudo o resto é lucro, tudo o resto é graça, tudo o resto é o melhor que pode ser. Por isso, se nós estivermos à espera de recompensa, retribuição, de resultado, pronto, com certeza que às vezes podemos iludir, e que espetáculo, correu muito bem, depois passado uma semana já acabou, não é? Dos campos de férias, às peregrinações, aos eventos e às festas, não é? Na semana a seguir já acabou, não é? Por isso nós estamos à espera disso, como se fosse isso a salvar ou a resolver. Depois vimos assim de vazio em vazio, né? Ficamos quase viciados nessas coisas. Agora, se vivermos, né? Se vivermos aquilo que faz parte, quer seja no quarto, quer seja no altar, Nosso Senhor lá sabe, Nosso Senhor lá fará, como tem feito, graças a Deus, não é? Sim. Então,
quase terminámos, já estamos aqui um bocadinho mais a meio da nossa conversa. Falámos um bocadinho sobre a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e esta jornada de oração pela santificação dos sacerdotes. Continuem a rezar, ou seja, não queiram os vossos sacerdotes giros ou novos, não é? Queiram os vossos sacerdotes sempre santos, ponto. E rezem, continuem a rezar muito por nós. Depois, no domingo, houve ordenações sacerdotais, aqui 7 novos padres para Lisboa. No Mosteiro de São Vicente de Fora, porque o Mosteiro dos Jerónimos, o corpo do mosteiro, da igreja, do espaço de culto, tem limpezas, tem restauros, tem rumos, por isso não há razões, não há condições de segurança para celebrações desta envergadura. E foram 7, e estiveste lá? Tive, portanto estavam... Eles nem foram teus colegas de... Eu acho que este é o último curso que nós vivemos juntos ainda, se eu não estou enganado, ou se calhar posso já estar a dizer um disparate, mas acho que não, acho que ainda com todos, ainda partilhámos casa. Acho que o próximo ano ainda tivemos no seminário na mesma altura. Mas eu estava em Caparido e tu estavas nos Olivais. É? Tenho ideia que sim, mas é só fazer as contas. Mas... sim, mas anda lá perto, sim. Eu estava no 6º ano, ele estava no 1º, porque faço 5 anos de padre, portanto sim, estes aqui ainda vivemos. Porque não sei, depois como nos vemos em muitos sítios e como na altura também, eu quando era quando era semifinalista também ia muito a Caparido, que estava no pré-seminário, portanto há pessoas que uma pessoa fica na memória, mas depois não põe no contexto certo. Sim. Mas sim, ainda vivi com todos estes e sim, claro. E foi... Eles eram os teus caloiros. eram dos caloiros quando eu lá estava. Eras finalista. E bem, portanto foram 7 novos, de vários sítios diferentes, e foi uma grande festa. A igreja estava fresquinha, cá fora estava um bafo gigante de calor, e bem, ainda foram bastantes padres, graças a Deus. E bispos, estavam lá 9 bispos, não é? 10 com o patriarca. Estavam. Contei-os. Até porque desde que Dom Manuel Clemente, o Núncio Apostólico, o Bispo das Forças Armadas, o Bispo da Guarda, o Bispo Emérito. Dom João Marcos, né, de Beja, e o Bispo Emérito de Auxiliar, Dom Joaquim. Dom Joaquim Mendes, depois o os Patriarca. 3 nozes, os 4 nozes. 10, pronto. 10 bispos para ordenar 7 padres. Isto é que é Espírito Santo que nunca mais acaba. Uhum. Que bom. É um sinal fantástico também deste caminho, desta ligação, desta história da Igreja Apostólica. Sim. Então se calhar, tu estiveste lá, eu vi no YouTube do Patriarcado, e devo dizer o cuidado, ou seja, não é nada de estranho, não é nada de diferente, mas o cuidado, o primor das flores, dos lugares litúrgicos e de espaços, mesmo da transmissão e dos cuidados todos técnicos, aquilo está cada vez melhor. Por isso temos também que, não sei, eles não ouvem nem veem nessas coisas, mas queria aqui também dizer que foi muito bom, não é, participar e ver, através da transmissão do YouTube do canal do Patriarcado, a celebração, não é? E dava para estar lá perto, e percebi também o cuidado e a atenção da liturgia, que não é nada de novo na Diocese de Lisboa, mas é bom saber que continua em boas mãos e continua a ser muito bem celebrada estes pontificais, estes rituais assim mais complexos. Sim. Mas tu estiveste lá. O que é que recordas do ambiente, das palavras, da celebração? Sei, o que é que te chamou mais a atenção? O que é que me chamou a atenção? Chamou a atenção, olha, também pequeninos cuidados que parece que não fazem diferença nenhuma, mas fazem imensa diferença. Por exemplo, todos os padres, e espero que isto não... Tinham casula. Não, isso também, mas não era isso que eu ia chamar. Isso aí já tínhamos algumas celebrações, não foi todos? Todos, já há 2 ou 3 anos, ou mais. Agora, o que marcou foi, por exemplo, tinham 2 pormenorzinhos, que o primeiro tínhamos um guião todos, isso já é habitual também, mas uma garrafa de água. Isto pode parecer uma coisa tão corriqueira, mas que faz tanta diferença, porque a pessoa vai bebericando e não adormece. Porque é aquela hora da tarde, às 4 da tarde. Sim, depois de uns fins de semana assim, com mais reuniões ou com mais celebrações, às vezes estamos mais cansados. Uma pessoa já depois de uma manhã de celebrações na paróquia, ir às 4 da tarde, aquela hora crítica, e sentar-se para ouvir,
é um convite. E quem andou comigo no Sentaste seminário, 3 horas, não é? e quem andou comigo no seminário ou, bem, ou nas aulas, noutras coisas, sabe que havia sempre assim um trio ou uma quadra maravilha que quando era vir os ensaios de cor no seminário depois do almoço era tiro e queda, não é? E desta vez não, portanto estive atento a tudo, graças a Deus, e pude participar em toda a missa como devia ser. E o Patriarca fez uma homilia curta e muito bonita e que eu tirei assim alguns excertos, se calhar para partilhar aqui. Depois posso comentar também, se for caso disso. Sim, então ele começa logo por dizer assim: a missão do padre e do diácono é esta: não servir-se da igreja, mas ser liberto para servir a igreja. Uhum. E depois citou o Santo Cura d'Ars: o padre não é padre para si mesmo, ele não se absolve, nem se administra sacramentos, ele não existe para si, mas sim para os outros. E depois ele vai sendo mais concreto: ser liberto em primeiro lugar de tudo aquilo que em si é estorvo à ação de Deus e necessita de conversão e purificação. Ser liberto também de todas aquelas perspectivas mundanas que podem ver o ministério sagrado como uma carreira ou um ganha-pão. Uhum. Ser livre de toda a escravidão do comodismo, dos esquemas pré-definidos e dos preconceitos. O tempo de seminário foi o período que Deus vos ofereceu para se enraizar cada vez mais em vós o desejo, o propósito e a ação da santidade. Portanto, apontar logo para a santidade, não é? Lembrar que somos primeiro nós libertos e como fomos libertos também somos chamados a ser livres e viver o ministério de uma forma livre, não é? E que tantas vezes há tantas prisões, agora é comentário meu, não é? Há tantas prisões de cabeça, não é? Que nós pensamos logo que o padre tem de ser assim ou o padre não quer ser assim porque não sei o quê, depois é visto como... Não, portanto é livre, não é? Livre de acordo com o Evangelho. Não precisamos inventar muito em muitas coisas. E bem... Sim, e essa parte parece tão óbvia, tão simples, não é? Não existe para si mesmo, existe para os outros, não serve para... A igreja não é para o servir, mas é ele para servir a igreja. Isso, em termos genéricos, em termos de que a palavra é, como é que se diz, é inquestionável, ou seja, é óbvio, não há desculpas, nem enquadramentos, nem notas de rodapé, mas depois na prática às vezes é muito difícil. É, porque, por exemplo, eu falava das escravidões de cabeça, que às vezes uma pessoa pensa, olha, está bem, eu não quero ser visto como um pato chato, não é? Sim. Ou eu não quero ser visto como aquele que está sempre dado na cabeça, ou pelo contrário, não quero ser visto como um parvinho, não é? Às vezes uma pessoa está a pôr categorias de como é que vai ser visto, claro, e não daquilo que, lá está, a pessoa ser livre desses ser livre desses preconceitos prévios. E mesmo no serviço à igreja, às vezes há, não vou por aí, pá, que isto não, ou não consigo, ou não dá, ou não, ou uma coisa qualquer, não é? Em vez de pôr os outros em primeiro lugar e ver como de facto nós na nossa consagração nós podemos pôr-nos nesta atitude de serviço e não ao contrário. E às vezes, não é? Às vezes pode acontecer, a forma como a gente gera a paróquia, os horários das missas, os serviços até mesmo que existem, os atendimentos que existem, não existem. Às vezes há coisinhas pequenininhas que a gente, mesmo sem pensar, às vezes como critério, pomos nós mais à frente, não é, do que os outros. Não é? Pode acontecer. Sim. Por isso, estas palavras óbvias, não é, e às vezes tão batidas e às vezes são tão genéricas, convém ouvi-las como se fosse sempre a primeira vez e olhar para a nossa vida pastoral todos os dias e ver se é mesmo esse o critério ou se aquilo já está a ficar só assim na moldura, só para enfeitar. Ele depois continua com palavras também muito concretas que dizem o seguinte: queridos ordinandos, a vossa meta não é o sucesso, não é a fama, mas guardar a fé até ao fim. Não vos iludais. Todos nós seremos feridos, contestados, provados. Mas o ministério ordenado não é apenas uma função pastoral, ele é sinal sacramental da esperança da Igreja, presença de Cristo Pastor no tempo que temos a graça de viver. Eu li isto e é curioso que eu lembrei-me de umas palavras que me disse um padre, pouco tempo depois de eu ser ordenado, que ele disse-me, olha, vais fazer disparates. Tem consciência que tu vais fazer disparates. E, portanto, não te choques contigo mesmo. E, como dizia agora o Patriarca, que todos nós vamos ser feridos, contestados, provados. E saber que isso faz parte. Não é? Que isso faz parte e que, claro que não fazemos de propósito, não é? Devemos estar alerta, mas que, pronto, o ponto é ser esta presença de Cristo, bom pastor, no tempo que temos a graça de viver, não é? Independentemente das nossas
falhas ou das piores decisões ou das pessoas contestarem isto ou aquilo. Claro que temos de ter as pessoas em conta, mas temos é de fazer aquilo que no discernimento do Espírito Santo somos chamados a fazer. Sim, não procurarmos o sucesso, mas a fidelidade. É. E é tão vai se tornando cada vez mais claro à medida que a gente vai vendo vai vendo com outra perspectiva, já com outra distância ou com outra profundidade, não é? Vai se tornando cada vez mais claro isso, não é? E nem sempre é humanamente simples ou fácil de aceitar e de crescer, mas é tão bom e faz-nos tão bem quando a gente vê e vê isso acontecer, não é? Vive dessa maneira, não é? Não procurar o sucesso ou a parte imediatista ou a parte assim mais social ou abrangente, mas procurar a fidelidade que é uma fidelidade viva, não é uma fidelidade pessoal, porque as vidas, as histórias vão sendo novas, não é? Vão sendo renovadas, por assim dizer. Isso por acaso foi uma ideia que me acompanhou agora nestes últimos tempos deste ano, que ao preparar peregrinações e idas a Roma e etc. sobre o jubileu, uma das perguntas assim de exercício espiritual que eu propunha sempre a fazermos era qual é que é a nossa ideia de sucesso? E isto porquê? Porque a ideia que nós temos de sucesso, tipo, o que é que queremos atingir, tantas vezes pode estar a fazer com que a nossa vida não tenha fruto, porque estamos a achar que tipo, ter sucesso é ter isto, isto e isto, ou atingir estes patamares, ou no emprego ser assim, ou qualquer coisa. E na verdade, se calhar não é isso que Deus tem para nós, não é? Estamos nós com uma ideia que não é ser fiel àquilo que Deus me deu e à minha vocação, e temos nós já ou de fora, pela pressão que temos de chegar a diretor ou fazer qualquer coisa. Isto em termos de padres também pode ser a mesma coisa. Tipo, podemos ter a ambição ou qualquer coisa, ou a ideia de sucesso de, sei lá, ir para o seminário, ir para a paróquia X ou ir qualquer coisa. Isso depois não nos torna livres, não é? Como começava o Patriarca por dizer, mas ficamos prisioneiros de uma ideia que, bem, não é isso que é suposto, não é? Pronto, depois ele continua. Ele teve assim bastantes assim, daquelas tiradas. Também era mais fácil, entre aspas, não é? Sendo a solenidade de São Pedro e São Paulo, qualquer uma dos traços destas figuras, destes apóstolos, com certeza. E ele só fez uma homilia de 10 minutos, podia ter feito uma homilia de 1 hora e acertava todas, não é? Porque aquilo, o exemplo, o papel, a missão, a função, o lugar destes apóstolos é muito marcante naquilo que é a vida de um padre. Não é? Outra tirada que tem aqui. Hoje, nesta ordenação, cada um de vós diz: Tu és o Cristo. E o Senhor responde: Apacenta as minhas ovelhas. Este é o vosso ministério: confessar com a vida e apacentar com misericórdia. Bonito. E depois ele continua um bocadinho mais à frente. O povo de Deus espera de vós não apenas doutrina, também ela, portanto ele sublinha, claro que precisamos de ensinar as pessoas no caminho que Jesus nos deixou. Cada vez mais. E cada vez mais, estamos cada vez com mais ignorância. Sim. Mas só chegará profundamente aos corações se em vós encontrar também uma presença amiga. Claro. Espera ver Cristo no vosso olhar, nas vossas mãos, na vossa escuta. É verdade. E depois faz uma concretização que é bonito, que está, no fundo, numa pequena homilia, toca assim numa data de pontos daquilo que é o ministério sacerdotal assim bem vivido, não é? E que diz as palavras que repetireis em cada celebração eucarística: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, introduz-vos na oferta eterna do Filho ao Pai e fará com que reconheçais de forma ainda mais profunda o que significa ser filho. Não há outro título mais alto que um cristão possa almejar. Também os padres e diáconos somos filhos de Deus. É ao serviço desse anúncio alegre e cheio de esperança que sois enviados. No mundo dilacerado pela guerra, pelo ódio e pela violência, sois sinais de filiação e fraternidade. Sois enviados como construtores de uma civilização nova, a civilização do amor. Mas este apontar para a Eucaristia, não é? O centro e a vida do Padre, como de onde brota tudo isto. Acho que já te disse isto ou não. Na altura não havia internet, nem havia essas coisas, por isso a gente tinha que decorar os textos, porque estávamos atentos e depois os dialogávamos e os conversávamos e os discutíamos, e depois esperávamos para aí 10 anos, ou 1 ano e meio, que saísse a vida católica com as homilias. Por isso, às vezes havia uns quantos que roubavam a homilia do bispo e depois tiravam fotocópias ou passavam uns pelos outros para nós lermos aquilo. Mas eu lembro-me de uma quinta-feira santa, de uma missa crismal, ainda estava no seminário ou no pré-seminário, já não me lembro, em que o cardeal Ribeiro falava
a homilia era sobre o carisma do padre diocesano. Havia aquela lógica, e hoje se calhar também ainda existe, né, que um padre ou um cristão à séria tem que pertencer a um movimento, a uma família espiritual, a uma família religiosa, porque senão falta ali qualquer coisa de pertença à igreja. Então às vezes também havia esse mito, né, que um padre diocesano era assim um padre, como eu costumo dizer, marca branca, não é? Assim, um padre genérico, né, de medicina geral, mas depois faltava-lhe ali qualquer coisa, né? Porque uns tinham mais marcados, não sei, a parte intelectual, ou a parte do serviço na caridade, a parte do despojamento de vida, a parte da oração, e tudo isso são dons de Deus e fazem bem a toda a igreja. Mas depois ele falava de a espiritualidade de um padre diocesano é uma espiritualidade eucarística. Ou seja, a forma como nós celebramos a missa todos os dias, o que nos faz é identificando-nos com Cristo, que se dá aos outros, que se dá a nós. E por isso, quanto mais e quanto melhor celebramos a Eucaristia, participamos nesta vida de Jesus. Aqui o Sr. Patriarca Dom Rui falava de nós nos relacionarmos com Deus como filho, no Filho. O Cardeal Ribeiro, julgo eu, se bem me recordo assim da minha adolescência, né, falava mais no aspecto de sermos filhos para o povo, ou seja, sermos como Cristo para o povo, e por isso oferecermos a nós próprios, né, para bem da Igreja. Mas foi uma coisa engraçada, que eu estava no seminário, ou ia para o seminário, e aquilo foi assim muito bem. Então onde eu tenho que crescer, né, como padre diocesano, ou como carisma de padre diocesano, é na forma de celebrar bem a missa. Não só na parte litúrgica, que sempre foi muito cuidada nos nossos seminários, mas sobretudo nesta parte, digamos, espiritual, né, de participarmos e do movimento de Jesus, depois continuar na nossa própria vida de serviço e consagração à Igreja. Muito bem, só para terminar. Depois ele faz assim aqui uma última frase assim mais retórica assim à patriarca, que diz assim: queridos ordinandos, sede rocha para os fracos, voz para os desesperados e injustiçados, pastores que conhecem o nome das suas ovelhas. E quando vier a noite, o sofrimento ou a solidão, lembrai-vos, o Senhor está ao vosso lado e dá-vos força. Pedro e Paulo não foram perfeitos. Foram fiéis. Amaram Cristo mais que a própria vida. E a Igreja não se esqueceu deles, porque o amor fiel deixa marcas eternas. Isso, assim podes pôr na parede, que podes ler isso todos os dias. É muito bonito essa parte, ou seja, a rocha em relação a Pedro, não é? A voz em relação ao Paulo, não é? Os apóstolos dos gentios. Depois o bom pastor, não é? Em relação a Jesus. E depois essa parte do refúgio, não é? Do cuidado. Tem tudo a ver com a liturgia da palavra e com a liturgia que celebrávamos no dia de São Pedro e de São Paulo. E pronto, e depois tem essa, não é chavão, nem é título, nem é tudo, mas é um apelo enorme, não é? Deus não espera que nós sejamos perfeitos, espera que nós sejamos fiéis, não é? Ou pelo menos a Igreja, o que conta connosco é que sejamos fiéis, e nessa fidelidade depois no tempo de Deus, não é? O tempo que Deus entender, também havemos ser recordados. Eu basicamente digo, não sei se o Nosso Senhor ouve as minhas palavras, não sei se é isso que eu quero muito, não é? Mas às vezes quando as pessoas perguntam, então o que é que, quando for assim um padre velhinho, o que é que quer ser? E eu quero ser esquecido, pá, eu quero ser que ninguém saiba, que ninguém se importe comigo, que não se interessem por mim, eu quero ser lembrado por Nosso Senhor. Ou seja, este tom pode ser um bocadinho dramático, pode ser um bocadinho estranho ou esquisito, mas acho que é por aqui que nós queremos. Estás a ver aí uma lista, já saiu? Não. Ainda bem, temos que acabar aqui com... Como é que chama? Como é que aquelas coisas chamam? Nomeações. Não. Alerta, vamos! Breaking news! Sim. Então temos só um breaking news antes de irmos embora, que é, entretanto, já temos t-shirts do Vamos, não necessariamente do podcast, mas aqui da paróquia. Sim, o Duarte Durão e os seus amigos. Onde é que é a câmera agora? A câmera é ali para a frente, não é? Assim. Estás aqui. Sim. Aqui. E na prática fez aqui um tom de vamos no sentido da peregrinação, no sentido de um caminho de peregrinação, peregrinos no jubileu, e depois tem uma âncora, o sinal da esperança, por isso o O
é uma âncora assim com a sua corrente que faz ali um O. Não é uma bomba pronta a explodir, mas é uma âncora que nos ancora Nosso Senhor, por isso. São duas formas. Primeiro, nós darmos testemunho de uma forma simples, direta, tranquila, com esta expressão bonita, mas depois também, ao comprarmos estas t-shirts, estas suetes, que agora não apetece nada, mas depois agora para as noites de vento que nós vamos ter também já em julho, depois até são muito simpáticas, ajudarmos os nossos jovens a ir a Roma ou no Jubileu. Por isso, no final das missas aqui em Cascais, no Estoril, nós agora também vamos chatear alguns padres amigos que reconheçam nas suas comunidades, também comunidades generosas, para ajudar todas as outras comunidades e ao mesmo tempo também poderem usufruir destes bens fantásticos, né, que eles produziram. Então agora durante umas semanas vão para Roma no 25, não é? A partir de 25 de julho 25 até, sim, começam a ir para Roma, por isso temos agora 2 semanas, sim, no máximo, 3 no máximo, para fazer esse caminho. Então pronto, gostava só de terminar mesmo, ou seja, fizemos este apelo aqui para os nossos jovens, das t-shirts e das suetes, mas não queria voltar um bocadinho para trás. Ainda te lembras do dia 28 de junho de 2020? Lembro-me... Isso é uma coisa qualquer que te lembres, assim, mais que só tu é que te lembras. Não é Só que eu que me lembro. não é assim muito importante, mas só tu é que te Lembro-me lembras. de... Eu não sei explicar o estado, mas é um estado de estar, mas não estar. Tipo assim, quando estava já depois de ordenado e quando estávamos na celebração eucarística, na consagração e tudo, tive assim um bocadinho daquela coisa, não tenho bem noção do que é que está aqui a acontecer. Mas estar, ou seja, estava consciente, mas um bocadinho de cabeça no ar, pronto. Ou pelo menos não com o peso todo daquilo que tinha acontecido antes. E talvez também, que é que eu lembro mais? E nada, isto foi no meio do Covid, portanto também foi uma circunstância particular. Estavam muito distraídos com as regras e com os métodos. Havia alguém com fita métrica ou não? Não. E a ver qual é que era o tipo de máscaras que usavam e o tipo de desinfecção que usavam. E foste ungido com o óleo do crisma ou foi assim Sim, uma sim, coisa... sim, tudo isso foi tudo. Não. Foi uma ordenação válida. Sim. Muito bem. E pronto. E do dia 29, que é que o Padre não se lembra? É mais difícil porque já foi há 23 anos. Mas foi engraçado. Eu quando fui ordenado diácono, a alegria era mais, como é que se diz? Era mais, não é histérica, que eu não sou histérico, não, mas era mais visível, ou seja, o coração palpitava mais forte, eu estava mais a rir, mais aparvalhado, porque é o sacramento da ordem. Eu não sabia explicar, mas era ali um passo que transformava... Ou seja, depois de eu ser ordenado diácono, sermos ordenados diáconos, a alegria da ordenação sacerdotal é uma alegria completamente diferente, ou seja, é uma alegria mais serena e mais completa, ou seja, vai a todos os poros, por isso eu lembro dessa sensação de estar completamente feliz, a transbordar, mas não no sentido de, se calhar assim, aparvalhado, nervoso ou inquieto, ou o que seja, não, é uma alegria, mais ou menos como tu tentaste dizer, né, que estava lá, e por isso as coisas tinham um peso enorme, ou seja, o peso maior foi quando eu pus as mãos dentro das mãos do cardeal Policarpo, não é? E estava a olhar o anel dele, né, nas minhas mãos, e eu a dizer, não, estou totalmente nas suas mãos, sim, prometo, reverência e obediência. E depois a unção com o óleo do crisma, foi assim uma guerrazinha que nós tivemos lá na altura com os mestres de cerimónias, que eram muito nossos amigos e tinham uma paciência de Jó para nos aturar, e nós boicotámos as lavandas de lavar as mãos depois do óleo do crisma. Então estava lá os acólitos a lavar as mãos também, depois ficámos com os óleos, com o óleo do crisma ungidos, né? E ficámos com as mãos assim mais coisas. Nós fazíamos de conta, então fomos para lá para o pé deles, mas só esfregávamos as mãos para a pele assimilar o óleo,
e não ser lavado por nada nem por ninguém. Mas hoje em dia já não se lava. Graças a Deus. Desde esse ano. Sim. Não, nesse ano ainda havia, porque nós fomos ordenados 12, éramos 6 dos Olivais, que éramos os 6 aparvalhados, né, que discutiam com os cerimoniários e achávamos que nós é que sabíamos essas coisas todas, e eles gostavam imenso de nós e tinham muita paciência. E depois havia os 6 religiosos que na prática não faziam a mínima ideia daquilo e que só faziam o que lhes mandava e faziam direitinho, né? Por isso era preciso lavar as mãos aos outros 6. Mas lembro também de olhar para as minhas mãos e foi uma como é que se diz, uma recordação, ou um gesto mais ou menos repetitivo até ali às primeiras missas e a missa nova também, de repente ter os meus pais, os meus avós, alguns meus mestres, né, de referências da família e na paróquia a beijar-me as mãos, e um miúdo que não tinha completado sequer 25 anos, aquilo foi impactante por perceber que não eram as minhas mãos, não era a mim que estavam a beijar, mas a reconhecer o poder da unção, que depois, 23 anos depois, de facto, sim, já absolveu muitos pecados, já abençoou muita gente, já pacificou muita gente, né? Através destas mãos todas meias deformadas, com os dedos todos tortos, né? Que não são as mais bonitas de todas, mas foi essas duas coisas. O coração cheio de alegria completa de transbordar, e estas mãos ungidas, né? Com a presença que também é maior que nós. Sim, agora estava a pensar, lembro-me que cada pessoa tem um bocadinho uma reação diferente, não é? Eu sou uma pessoa que normalmente as coisas acontecem e só depois nos tempos a seguir, no momento parece que estou assim meio, entre aspas, consciente e a fazer as coisas todas bem, sabendo o que é que está a acontecer, mas só depois, passado alguns dias, é que isto vai interiorizando assim aos poucos. E lembro-me disso mesmo, ou seja, que não só na ordenação, mas em tudo acontece a coisa e depois... E, portanto, às vezes parece que uma pessoa não está tão contente ou não está tão nada, mas na verdade é depois o arrastar ao longo dos dias que vai interiorizando com o tempo. E bem, já falámos imenso hoje. Já, então queres despedir das pessoas aqui deste episódio? Então, muito obrigado por escutarem mais um episódio. Podem enviar sugestões ou quiserem para podcast@paróquiadecascais.org. Se quiserem uma t-shirt ou uma camisola, podem vir aqui ao Centro Pastoral, ou então mandar um e-mail também a pedir para nós guardarmos. Venham à missa. Ou venham à missa. Não, na missa não há... No final da missa, venham à igreja. No final da missa aos domingos também estão lá os jovens à porta da igreja com as t-shirts e as camisolas. E vamos a isso. Vamos. Boas férias para quem tiver. Continuamos unidos. Vamos.